voltamos aos cultos online. Como vocês já devem ter visto, o nosso governador deu decreto para fecharmos as igrejas e algumas outras coisas também. Então, nesse período, a gente vai fazer os nossos cultos online. Acredito que, nesse momento, você já deve estar sentindo a presença do nosso Deus aí no seu lar, aí onde você estiver assistindo. Então, eu peço para que você incline a sua cabeça e vamos juntos fazer essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Sim, Espírito Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos por quem o Senhor é. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio a tanta tribulação, mesmo em meio a tanta turbulência, meu Pai, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado. Só o fato da gente ter essa oportunidade de te cultuar hoje, só o fato de podermos assistir a esse culto, nós devemos te agradecer porque o Senhor nos deu a vida. Em meio a tantas pessoas que às vezes têm perdido tantas outras coisas, têm perdido até mesmo a vida, Senhor, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor venha continuar nos guardando, que o Senhor venha continuar nos livrando, que o Senhor venha ajudar essas pessoas que estão perdendo parentes, pessoas amadas, que o Senhor venha cuidar de pessoas que têm perdido o emprego, talvez esteja perdendo o seu comércio. Ó Senhor, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor venha ser o refúgio dessas pessoas, que o Senhor venha ser o abrigo dessas pessoas, e que o Senhor nos dê um coração grato a toda essa situação, ó Pai. Que o Senhor venha nos ajudar a crescer, que o Senhor venha nos ajudar a nos aproximar de Ti, ó Pai. Nós cantamos um hino agora que diz que nós queremos estar mais perto de Ti, e que o Senhor coloque isso no nosso coração, que nós possamos ficar mais perto de Ti, ó Pai. Que esse momento que nós estamos passando sirva para a gente se aproximar de Ti, sirva para nos mostrar que nós somos dependentes de Ti, dependentes da Tua proteção, ó Pai. Senhor, nós não podemos exigir nada do Senhor, porque o Senhor já nos deu muita coisa, o Senhor já nos deu o Seu Filho. Mas, Senhor, que o Senhor venha cuidar de nós, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda ansiedade, que o Senhor venha tirar de nós toda angústia, que o Senhor venha tirar do nosso coração toda palavra negativa, ó Pai. E que o Senhor possa nos dar um coração voltado a Ti, um coração que Te busca, um coração que Te espera, um coração que espera Te encontrar, ó Pai, um coração que espera estar com o Senhor, um coração que busca ir ao Teu encontro, ó Pai, um coração, Senhor, que quer ir morar contigo. Ó Espírito Santo, nos ajude as famílias nesse momento, ó Pai. Que nós, que somos servos do Senhor, possamos ser abrigo e amigo para essas pessoas que têm sofrido. Que nós possamos ter palavra de consolo, palavra de conforto, palavra de cura, palavra de libertação, palavra de renovo, Espírito Santo. Porque nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que nada possa nos separar de Ti, que nada possa nos separar do Teu amor, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, do 35 até o versículo 39. Romanos 8, do 35 ao 39. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias.
Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos afastar do amor de Cristo, o nosso Senhor. O Covid não pode afastar nós do amor do nosso Senhor. A crise na saúde não pode nos afastar do amor do nosso Deus. A crise econômica não pode nos afastar do amor de Deus. Essa guerra política que está acontecendo não pode nos afastar do amor de Deus. Esse amor que é tão grande, que fez com que Jesus se entregasse numa cruz por nós. Ele que veio ao mundo, se fez homem, se entregou como cordeiro, sem abrir a boca dele para reclamar. Levou sobre ele todas as nossas transgressões. Ele que foi esmagado pelas nossas tribulações. Ele que não fez nada de errado. Ele que não pecou. Ele que se entregou por você. Ele que não agrediu ninguém. Ele que não mentiu, que nenhuma mentira saiu da sua boca. Eu sei que nesse momento que a gente está vivendo, e parece que a gente está revivendo 2020, a gente acaba se questionando em muitas coisas, em muitas situações. Às vezes a gente fala, mas Deus, está acontecendo pior do que foi 2020. E nós acabamos ficando ansiosos, nós acabamos nos preocupando, nós acabamos nos acovardando muitas vezes. E eu gostaria de te dizer que nessa noite que você possa sentir o amor do nosso Deus por você. Que nessa noite você possa ter coragem. E que você possa parar de ficar pensando, ai, mas será que Deus me ama? Mas está acontecendo tantas coisas. Será que Ele me ama? O fato dele ter se entregado numa cruz por você, mostra que Ele te ama. E pode ter certeza que ninguém nesse mundo te ama mais. E Ele cuida de você. Ele cuida de você em qualquer situação. E se porventura acontecer um dia no mundo algo pior do que a gente está vivendo, Ele vai continuar te amando. E Ele vai continuar cuidando de você. Então que nessa noite você possa ter certeza disso. Que você possa adorar Ele. Que você possa abrir o seu coração. Que você possa não ficar se distraindo com as coisas na sua casa, mas que você possa entregar uma adoração de todo o seu coração ao nosso Deus. Porque Ele ama você. Ele se entregou por você. Amém?
ser gigado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se desfaz. Fazer o Criador, Ele morreu, para que sua cruz em nós pudesse brilhar. O Espírito do amor se entregou em nosso lugar.
Meus irmãos, a paz do Senhor, a gente agora vamos fazer uma oração, amém, pela situação do nosso país, pela situação do mundo. Você aí, juntamente com a sua família, chama os seus filhos aí, seu esposo, sua esposa, feche os seus olhos aí, vamos fazer essa oração, vamos clamar ao nosso Pai, Ele é o nosso socorro, amém? O salmista já dizia que Ele é o único socorro, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, amém? Ele é o nosso socorro, querido. Vamos fazer essa oração. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Não há como não agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Apesar da situação a qual nós temos passado, ó Deus. Mas nós temos que ser gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem sustentado a nossa casa, porque o Senhor tem sustentado o nosso lar, ó Deus. E nós somos gratos a Ti, Senhor, também por essa oportunidade, ó Deus, de termos o nosso culto online. Quantas igrejas, ó Pai, em outros lugares, que os irmãos têm dificuldades até mesmo de ir para a igreja, muito menos, ó Deus, de fazer um culto, ó Pai, onde eles possam ouvir a palavra. Mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade, tem nos dado essa condição, ó Deus. Por isso nós te agradecemos. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, pelo nosso país. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo mundo, ó Deus, que está passando por essa situação tão difícil, tão complicada, Deus. A nossa geração, ó Pai, que já presenciou tantas coisas, nós nunca podíamos imaginar, Senhor, que íamos passar por isso. Mas, ó Deus, independente de qualquer coisa, ó Pai, uma coisa é certa, tudo está no Seu controle, ó Pai, o poder está em Suas mãos para parar quando o Senhor bem entender, ó Deus. Por isso nós estamos aqui clamando a Ti, ó Deus, por cada vida, ó Pai, que perdeu os seus entes queridos. Ó Deus, nós clamamos a Ti por cada vida que perdeu o seu emprego, pai de família que nesse momento está na sua casa e não sabe, ó Deus, como será o dia de amanhã. Mas nós pedimos a Ti misericórdia, Deus. Nós pedimos a Ti misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tenha misericórdia da humanidade, ó Deus. Que nós possamos aprender, ó Pai, entender aquilo que o Senhor quer passar para nós nessa situação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né, como igreja, cada um aí no seu local, na sua casa, onde você estiver. O importante é que nós estamos aqui, cultuando ao Senhor, da maneira que nos é possível nesse momento. E eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e verso 13. Se você tiver com a sua Bíblia aí na sua casa e puder abrir, Evangelho de Mateus, capítulo 5 e verso 13. Diz assim o texto: vocês são o sal da terra, Jesus está dizendo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, esse texto ele é muito conhecido por todos nós. A gente ouve falar bastante sobre ele. Nós vemos camisetas com essa frase. Vocês são o sal da terra, e essa frase de Jesus, que está lá no Sermão do Monte, é uma frase muito conhecida, e ela tem bastante relevância para nós, hoje, nesse momento caótico que nós estamos vivendo. Infelizmente, as coisas, elas não andam do jeito que a gente gostaria que andasse, muito pelo contrário, às vezes as coisas ficam muito complicadas. Assim como em 2020 nós vivemos um momento terrível, um momento caótico, começou o coronavírus ali no início de 2020, e agora nós estamos em 2021, e parece que estamos vendo uma cena se repetindo. Isso é muito triste. De novo, a igreja sendo fechada,
empresas tendo que fechar, comércio tendo que fechar, trabalhadores não estão podendo exercer o seu trabalho, muito pelo contrário, trabalhadores honestos estão sendo presos, estão sendo multados, estão sendo humilhados em vários lugares do país devido a ordens autoritárias de seus governantes, seus prefeitos. E isso é muito ruim para nós como nação. Isso é muito triste para nós como nação. Quando nós quando nós fazemos um esforço de nos lembrar lá no início de 2020, quando tudo fechou, e aí a ordem era, olha, todo mundo fica em casa, ninguém saia, nós vamos dar todo o suporte possível para que vocês fiquem aí resguardados, para que o vírus não se espalhe de uma maneira muito rápida. Enquanto isso, os políticos, os governadores, os prefeitos iriam fortalecer a área da saúde nas cidades, iriam providenciar mais UTIs, hospitais de campanha, e toda essa parte iria ficar mais sólida no nosso país, de modo que se os casos aumentassem futuramente, nós teríamos condições de cuidar da população. Acontece que muitos hospitais de campanha foram feitos e depois foram desmanchados. Hoje estamos precisando de hospitais novamente e não estamos vendo esses hospitais, não sabemos aonde estão esses hospitais. Sumiu, o dinheiro sumiu, ninguém sabe o que aconteceu com esse dinheiro, ninguém sabe o que aconteceu com esses hospitais. É uma situação muito complicada, e agora as UTIs de várias cidades estão lotadas, pessoas que têm um poder aquisitivo pequeno estão passando grandes dificuldades, porque não podem trabalhar, e se por um acaso for contagiado pelo vírus, vai ter muita dificuldade de encontrar espaço em alguma UTI na sua cidade. Isso, irmãos, é uma realidade que o nosso Brasil está vivendo. É uma realidade muito triste, e isso deixou escancarado muitas coisas que nós sabíamos que não estava bem no Brasil, mas agora nós temos certeza de que a situação é muito pior do que nós pensávamos. Todos nós sabíamos que a política no nosso país, ela não funciona bem, mas nós não imaginávamos que funcionava tão mal assim. E agora nós estamos vivendo um momento de muita tristeza. Você que tem aí acesso à internet, provavelmente você viu prefeitos desesperados, porque não sabe o que fazer. Você viu trabalhadores desesperados, porque não sabe o que fazer. Pais de família que não sabem, não têm dinheiro para colocar alimento dentro de suas casas. Pessoas sendo contagiadas pelo vírus e, infelizmente, vindo a óbito. A situação está alarmante. O nosso mundo está vivendo talvez um dos piores momentos do nosso século. E por isso que ouvir o que está lá em Mateus capítulo 5, o que Jesus fala, é importante para nós. É importante porque nós precisamos entender o mundo em que nós vivemos. Nós que somos cristãos ou que temos algum conhecimento da teologia bíblica, nós precisamos saber de que o mundo em que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo corrompido pelo pecado, é um mundo que está debaixo da maldição do pecado. E hoje, por causa disso, todas as esferas da sociedade são atingidas pelo pecado. E por isso nós vemos grande número de corrupção,
em vários setores do país, em vários setores do Estado, em vários setores da sociedade. Irmãos, então nós temos aqui uma fala de Jesus, onde ele diz assim: vocês são sal da terra. Aí você pode perguntar para mim: bom, Pablo, o que isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo? O que ouvir essa frase de Jesus vai mudar na minha vida, ou vai mudar na minha cidade ou no país? Nós precisamos entender algumas coisas antes, e por isso eu quero muito a sua atenção agora. É muito comum você ouvir pregadores, ou em algum retiro de jovens, algo do tipo, você ouvir os pregadores dizendo assim: gente, nós precisamos redimir a nossa geração, nós precisamos mudar a história da nossa geração, nós precisamos fazer com que esse mundo seja um lugar maravilhoso, nós precisamos fazer com que o céu desça e estabelecer o céu na terra. Nós precisamos fazer uma grande revolução nesse país. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer com que venhamos viver o céu nesse exato momento. E é muito interessante isso, porque algumas pessoas, eles têm assim uma vontade tão grande de fazer coisas nessa vida, coisas nessa terra, de transformar essa realidade de uma maneira tão grande, que essas pessoas quase que nem têm vontade que Jesus volte. Ao contrário, eles quase que dizem assim: olha, Jesus nem precisa voltar, pode ficar aí que a gente resolve aqui embaixo. É um triunfalismo que a gente não encontra respaldo bíblico para isso. São pessoas que querem fazer coisas extraordinárias no Brasil, querem fazer coisas extraordinárias no mundo. Eles não querem morrer para conhecer o céu, eles querem fazer o céu se tornar aqui e agora, e agora. Isso não é bíblico, isso não é real, isso não é verdadeiro, porque Jesus não ensina isso para nós. Eu e você, como cristãos, não temos esse poder de fazer a terra, o nosso país, se tornar um céu. Quase que desejamos fazer o nosso país se tornar um novo jardim do Éden, um paraíso, um lugar maravilhoso, onde não haverá mais corrupção, onde não haverá mais engano, onde não haverá mais roubo, onde não haverá mais idolatria, onde não haverá mais pecado. E nós sonhamos com isso, nós desejamos isso, mas isso não é bíblico. Em momento nenhum Jesus colocou essa responsabilidade sobre você. Em momento nenhum Jesus pediu para que você redimisse a terra. Em momento nenhum Jesus pediu para que você estabelecesse um céu aqui e agora, nesse mundo em que nós vivemos. Em momento nenhum. A nossa missão, ela é bem mais modesta. Olha só o que Jesus diz: olha, vocês são sal da terra. Jesus está dizendo isso para os seus discípulos. Vocês são sal da terra. Aqui eu quero pensar com você um pouco sobre qual é a função do sal e o que Jesus estava explicando para os seus discípulos ao dizer isso. Naquele tempo, há 2000 anos atrás, no primeiro século, não existia geladeira, não existia o freezer, para que você comprasse uma carne, comprasse uma picanha e colocasse essa picanha lá no freezer, ou colocasse uma carne no freezer para que essa carne durasse bastante tempo. Não existia essa possibilidade. O que acontecia então?
eles faziam muito uso do sal. Eles colocavam sal no alimento para que esse alimento ele não estragasse tão rápido, para que esse alimento pudesse se preservar por alguns dias ali, pelo menos. Mas, note, a carne, ela tem uma tendência natural a estragar. O sal, ele não muda essa realidade. A função do sal na carne é apenas retardar esse apodrecimento. A função do sal é apenas atrasar esse apodrecimento. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo corrompido pelo pecado. É um mundo que está apodrecido pelo pecado. E nós não temos o poder de fazer com que esse mundo não apodreça. A nossa função como cristãos nesse mundo, dada por Jesus, é que eu e você venhamos ser sal. Ou seja, a nossa função é retardar esse apodrecimento na sociedade. Então essa história de fazer o céu descer, essa coisa de fazer o céu ser aqui e agora, céu na terra, essa função Jesus não deu para nós. A função que Jesus deu para nós é para que nós fôssemos sal na terra. A nossa sociedade, o mundo em que nós vivemos, está manchado com o pecado. E a tendência natural desse mundo em que nós vivemos é apodrecer. É entrar em um determinado momento num certo estado de podridão que fique quase que insuportável. Então a nossa função como sal da terra é retardar esse apodrecimento. Eu e você, como cristãos, temos essa função. Não temos a função de fazer o Brasil se tornar o jardim do Éden e expelir todo o pecado da sociedade. Nós não temos essa função. Nós não temos o poder de extinguir a fome do mundo. Maravilhoso seria se isso fosse possível, ser feito por nós. Mas nós não temos esse poder. O nosso poder, a nossa função, ela é bem mais modesta. Ela é menor do que muitos aí pregam, ensinam e incentivam no coração de outras pessoas. Então nós precisamos primeiro ouvir o que Jesus está dizendo. Aprender com Jesus. Vocês são sal da terra. O sal, ele não tem o poder de pegar uma carne podre, uma carne que já está totalmente cheia de bicho, apodrecida, e você vai lá e taca sal nessa carne e essa carne volta a virar uma carne maravilhosa. Não. O sal não tem esse poder. Mas o sal tem o poder de retardar o apodrecimento de uma carne. Eu e você temos a função de retardar o apodrecimento do mundo em que nós vivemos. Aí você pode pensar assim, bom, Pablo, mas eu não tenho tanto poder nas mãos. Se eu fosse o presidente da República, talvez eu poderia fazer mais coisas pelo país, eu poderia retardar esse apodrecimento. Se eu fosse o governador do estado de São Paulo, talvez eu teria mais poder nas mãos para retardar esse apodrecimento. Se eu fosse o prefeito, talvez eu teria mais poder nas mãos para retardar esse apodrecimento. Aí está uma questão importante. Nós, como cristãos, precisamos nos empenhar e procurar ser relevante na cidade, no estado e no país em que vivemos. Muitos cristãos são totalmente indiferentes à realidade em que vivem.
Muitos cristãos ao menos se importa com o mundo em que está vivendo. Você que é cristão, se você não tem grandes poderes na mão, mas você é pai, você é mãe, você precisa priorizar a educação dos seus filhos. E quando eu falo educação, eu não estou falando de geografia, de química, de física, de matérias escolares que ele vai aprender lá. Eu estou falando de educação cristã. Eu estou falando de valores cristãos. Eu estou falando de questões morais, que será muito importante quando o seu filho crescer e ele tiver um cargo de relevância na sociedade, para que quando ele tiver esse cargo de relevância na sociedade, ele não seja um sal que perdeu o seu sabor, para que ele não venha ser irrelevante aonde ele estiver, ao contrário. O seu filho precisa aprender valores cristãos, valores morais com você agora, para se caso Deus levantar ele e fizer dele um homem ou uma mulher relevante na cidade, ou no estado, ou no país, ele possa ser sal na terra, ele possa fazer a diferença através do seu testemunho, dos seus valores, do seu comportamento, dos projetos que ele criar. Você pode pensar, bom, eu não tenho grandes poderes nas mãos, mas você pertence a uma família, e você pode ser sal dentro da sua casa. A sua família talvez está em um processo de apodrecimento por várias questões, por questões espirituais, por questões financeiras, questões morais, questões psicológicas, e você pode ser sal dentro da sua casa, você pode ser sal na sua família. Talvez você não tenha grandes poderes, mas você tem um emprego, e na sua empresa você pode ser sal. Na sua empresa, onde o ambiente talvez não é tão maravilhoso ou tão extraordinário como você gostaria que fosse, mas nessa empresa onde você trabalha, você pode ser sal. Você vai ter o poder de transformar a realidade da empresa completamente? Provavelmente não, mas alguma coisa importante você pode fazer. Pequenas atitudes suas pode transformar muitas coisas na empresa onde você trabalha, no local onde você trabalha. Então você pode ser sal lá onde você vive, lá onde você trabalha. Você pode questionar, bom, mas eu não tenho grandes poderes nas mãos, mas eu tenho certeza que você pertence a uma igreja, e você pode ser sal na igreja onde você congrega. Você pode fazer a diferença onde você congrega. Você pode ser mais relevante. Você pode fazer coisas a mais. Você pode fazer coisas diferentes. Você pode, de algum modo, inspirar outras pessoas a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Você pode transformar completamente a realidade da igreja? Provavelmente não. Mas alguma coisa você pode fazer. E a questão é que todos nós, tendo muito poder nas mãos, ou tendo pouco poder nas mãos, podemos fazer alguma coisa. Você pode ser sal na terra por meio das suas redes sociais. Você tem rede social. Você provavelmente tem mais de 2 seguidores na sua rede social, mais de 5 seguidores na sua rede social. De algum modo, você pode ser sal para essas pessoas que seguem você. De algum modo, você vai transformar a vida
de todas essas pessoas? Provavelmente não, mas você, de algum modo, pode causar um impacto positivo na vida dessas pessoas que seguem você na rede social. A rede social é um lugar de muita vaidade, de muita discussão, de muita briga, de muita polêmica, de muito ego, de muita coisa. Você pode entrar lá e retardar o apodrecimento desse ambiente. Pelo menos daquelas pessoas que estão envolvidas com você, que são as pessoas que seguem você. Eu percebo que para nós não existe motivo nenhum para que nós não venhamos ser sal. Se você estuda, está na escola, você pode ser sal na sua escola. Você pode ser sal no seu local de estudo. Você pode ser sal, pode fazer a diferença no ambiente em que você convive entre os seus amigos. Você pode ser sal. Hoje estamos vivendo um momento de muita ansiedade, de muito desespero. Tem famílias que estão em completo desespero. Talvez você é o único mais equilibrado da sua família, que está um pouco mais centrado, mais calmo. Então você tem o dever de ser sal na sua família. Você tem um dever. Você tem o dever de levar essas pessoas a abandonar esse desespero e começar a confiar mais em Deus, a levar uma palavra de esperança para a sua própria família. Jesus não quer que você transforme todo o Brasil. Jesus quer que você seja sal onde você estiver. Que você faça a diferença onde você estiver. Jesus não quer que você transforme a realidade lá na Rússia, ou lá no Nordeste. Jesus quer que você seja relevante onde você está. Se você está em São Paulo, procure ser relevante aqui. Se você está encontrando meios de expandir a sua relevância e conseguir ser relevante em outra cidade, seja. Em outro estado, seja relevante em outro estado. Se você consegue ser relevante em outro país, seja relevante em outro país. Mas se você não tem esse poder nas mãos, não cruze os braços. Você pode ser sal onde você está. Então, primeiro nós precisamos fugir desse extremismo, desse otimismo, dessa coisa triunfalista, de queremos mudar tudo, revolucionarmos tudo, e aí quando nós percebemos que não vamos conseguir mudar tudo, aí nós caímos num completo desânimo, numa completa indiferença, porque afinal de contas a gente não vai conseguir mudar tudo. Mas Jesus em momento nenhum pediu para você transformar o mundo. Jesus só pediu para você ser sal na terra. No outro extremo, nós temos aquelas pessoas que são indiferentes, passivas. Elas olham para o que Jesus está dizendo, elas não têm vontade nenhuma de mudar o mundo, e também não têm vontade nenhuma de ser sal no local em que vive. Olha o que Jesus está dizendo: mas se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Existe aqui uma questão de passividade, de indiferença. Pessoas que foram chamadas para ser sal,
mas abandonaram esse chamado. Pessoas que não têm um pingo de desejo de fazer a diferença na sua própria casa, na sua própria escola, não têm o desejo de fazer a diferença no seu local de trabalho, não têm o desejo de fazer a diferença na sua igreja, não têm o desejo de fazer a diferença na sua cidade. Não tem. Não tem o desejo. Estão quietas, indiferentes. O país está mal? Estou nem aí, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, é isso aí, cada um cuida do seu. A igreja está mal? Estou nem aí. Se essa igreja não dá certo, tem várias outras que eu posso ir, que eu posso participar. Se a família está mal, estou nem aí. Se essa família aqui acabar, arruma outra família e vida que segue. E a indiferença vai tomando conta de nós, de modo que vamos nos esquecendo da simples frase de Jesus: sejam sal aonde você estiver. Leve esperança para aqueles que estão desesperançados. Leve amor aonde só tem ódio. Leve alimento aonde tem fome. Leve um abraço aonde só existe solidão. Leve algo para alguém. Ajude. Olhe ao seu redor. Ore com pessoas que estão em completa histeria, que estão em completo desânimo, que estão em completa sequidão espiritual. Ore por essas pessoas. Faça uma ligação. Mande uma mensagem. Manda um áudio. Diga que você se importa. Você talvez não vai conseguir mudar o Brasil, mas talvez você consiga ser sal na vida de alguém. Uma pessoa que está apodrecendo em desânimo, em desespero, em desesperança. Você pode levar esperança para essa pessoa. Uma pessoa que já não sonha mais, você pode levar sonhos para essa pessoa. Que você não venha desistir de ouvir aquilo que Jesus está dizendo nessa noite para você. Precisa ser o presidente da República para fazer alguma coisa? Não. Você só precisa ser um bom discípulo e ouvir o que o seu mestre está dizendo. Seja sal na terra. No entanto, para partir para uma parte final da minha mensagem, eu quero incentivar você a pensar um pouco no futuro. Tem muitas pessoas que estão me assistindo nesse momento e que vão assistir essa mensagem, a nossa igreja aqui em Piracicaba. Irmãos, tem pessoas que hoje não têm relevância, tem pessoas que hoje não têm influência na cidade, na comunidade, mas eu tenho orado, e a nossa igreja, eu acredito que outras pessoas também têm orado por isso, para que Deus levante homens e mulheres que vão conseguir ser relevantes, que vão conseguir ser sal para a nossa cidade, para o nosso estado. Então aqui eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Invista no seu futuro. Invista no seu futuro. Estude, se prepare, se capacite. Procure meios de crescer intelectualmente. Procure meios de crescer espiritualmente. Porque você não sabe se daqui 3 anos, daqui
4 anos, se daqui 10 anos Deus vai levantar você para ser relevante de uma maneira maior na cidade onde você vive. Mas se prepare, não fique acomodado, não fique indiferente. Procure meios de crescer, procure meios de ser mais relevante, para daqui a pouco, quando você se lembrar das palavras de Jesus, aí você vai poder dizer assim: olha, lá em 2021, eu pude ser sal na terra para 10 pessoas, mas agora, 7 anos depois, eu consigo ser sal na terra para 2.000 pessoas. Daqui 15 anos, você possa se lembrar e dizer: lá atrás, em 2021, eu consegui ser sal na terra para 1 pessoa, mas agora, 15 anos depois, eu consigo ser sal na terra para 1.500 pessoas, para 10.000 pessoas, para 20.000 pessoas. Você não vai mudar a história do Brasil, você não vai fazer o Brasil se tornar um céu, você não vai fazer o Brasil se tornar um jardim do Éden, mas você poderá ser relevante para um número maior de pessoas no futuro, se você começar a se preparar agora. Se prepare agora. Eu creio que na nossa igreja, nos anos que virão, Deus poderá levantar pessoas extremamente relevantes para a sociedade do meio da nossa igreja. No meio da nossa igreja virão essas pessoas. Eu tenho orado por isso e peço para que você ore por isso. Tenho orado para que Deus desperte o coração dos nossos membros, para que eles vão atrás de se preparar, se capacitar teologicamente, intelectualmente, para que daqui a alguns anos eles tenham condições de ser sal para um número maior de pessoas. Hoje, nós precisamos ser sal. Nós não podemos fugir da nossa missão. Nós não podemos ficar indiferente. Nós não podemos abandonar as palavras de Jesus. Seja sal. Ajude alguém. Faça a diferença na vida de alguém. Abrace alguém. Ore por alguém, leve um alimento para alguém, ligue para alguém, ore, interceda, ajude, faça alguma coisa. Mas não deixe de se preparar, não deixe de se preparar, não deixe de se capacitar, para daqui a alguns anos você conseguir ser sal para um número maior de pessoas, para que você possa fazer a diferença. Você vai conseguir mudar a história do mundo? Não. Mas se você daqui a alguns anos conseguir abençoar 100 pessoas, ajudar 100 pessoas, ajudar 200 pessoas, ajudar 1.000 pessoas, você estará sendo sal na terra. Irmãos, hoje, vamos ser sal na terra. O ano é 2021, vamos ser sal na terra. Faça alguma coisa. Essa noite de domingo está terminando, semana logo começa, alguns vão para os seus trabalhos. Faça alguma coisa. Comece dentro da sua casa. Comece mudando alguns hábitos dentro da sua casa. Comece mudando alguns hábitos em você mesmo. Comece se desafiando. Peça para que Deus te ajude a ser sal para você mesmo. E você verá o quanto isso fará bem, o quanto isso vai animar o seu coração, o quanto isso vai te trazer esperança, vai te trazer vitalidade, o quanto que isso vai fazer você se tornar uma pessoa mais viva. A partir do momento que você parar de olhar só para você, e você começar a olhar para o outro, a olhar para aquilo que Jesus disse,
a olhar com mais amor, com mais carinho para o nosso próximo. O mundo precisa de cristãos que estão atentos nessa linda frase de Jesus: seja sal na terra. Quero orar com você nessa noite. Aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, eu oro pelos meus irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão participando desse culto, nessa live, nessa noite. Peço para que o Senhor esteja cuidando do coração de cada um deles, das emoções, daquilo que está dentro do seu coração. Algumas pessoas provavelmente estão ansiosas, outras provavelmente não sabem como vão pagar as contas esse mês. Outras estão muito preocupadas em contrair esse vírus. Senhor Jesus, ajude meus irmãos a confiar mais em Ti. Ajude os meus irmãos a depositarem a fé deles completamente no Senhor. E também peço, ajude os meus irmãos a olhar mais para o próximo, a olhar mais para a realidade em que estão vivendo e que eles consigam ser sal no local em que eles estão vivendo, no momento em que eles estão vivendo. Em nome de Jesus, que possamos fazer a diferença nas possibilidades que temos no momento, que possamos ser sal aqui e agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, estamos encerrando esse culto. Provavelmente domingo que vem ainda a gente terá o culto online. Vamos aguardar aí quais serão as próximas orientações. Mas esteja orando, vamos ser sal. Um monte de gente não está orando pelo Brasil, mas nós podemos orar, nós podemos ser sal. Então, nós não podemos solucionar todos os problemas da humanidade, mas nós podemos orar. Então, vamos orar com mais frequência, vamos orar com mais verdade, vamos orar com mais fé, vamos orar com mais comprometimento, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você e tenha uma ótima semana. Até mais.